Olá, bem-vindo ao curso introdutório de filosofia pelo WhatsApp. Essa é a nossa aula 18 e vamos até a aula 20 no curso introdutório. Depois eu pretendo continuar aqui com vocês na linha de transmissão, mas mandando algumas reflexões de nível mais aprofundado, né? Não com essa sequência de aula. Então deixa eu contar pra vocês, porque a gente ficou na última aula com a história do mito da caverna. E o que eu queria falar pra vocês hoje era um exercício, né? Que eu quero que vocês escrevam pra mim, pra eu conseguir imaginar esse processo de metodologia se tá dando certo ou não. Mas contar uma coisinha também, que quando eu tava escrevendo, né, a aula, eu coloquei Caverna do Dragão em vez de Mito da Caverna. Quem conhece aquele desenho Caverna do Dragão da década de 90? Eu adorava. E eu nunca entendi como que eles iam voltar pra casa, se eles voltaram pra casa, acho que eles nunca voltaram pra casa mesmo. E aí eu fui crescendo e aos poucos me conformando que a história era assim, que eles estavam perdidos num outro mundo, que fazia parte do enredo, é essa busca por respostas, né, com o mestre lá, mas que era só a busca, o enredo, que não ia ter um chegar pra casa, né? Então acho que isso tem muito a ver também com o mito da caverna. A caverna do dragão desse desenho, década de 90, tem muito a ver então com o mito da caverna de Platão, porque para imaginar esse processo, né, que na verdade a gente sempre pode estar vendo a luz, sempre vendo a sombra. Então a gente tem que conferir, né, que tem que ter alguns recursos de conferência. E aí a pergunta que eu deixei para vocês no final era o que vocês fariam, né, se voltassem pra caverna e soubesse que o mundo era tão diferente, como lidar com o outro. Como que a gente lida então com o outro que não tá participando do mesmo processo que a gente, né? Que não tá mergulhado nesse mundo filosófico, que não tá disponível para buscar o mesmo processo, enfim. Acho que essa é uma das questões, assim, que eu particularmente mais tenho me debruçado, né? Que é sobre a questão da responsabilidade ética, né? E tem a ver também com a responsabilidade coletiva, né? O quanto a gente pode cobrar dos outros. E eu não sei a resposta, assim, de antemão, por isso eu quero ouvir de vocês, né? Como que vocês acham como que deve ser esse nosso contato com o outro que tá também descobrindo o mundo, porque todos sempre estamos, né? Como que deve ser esse diálogo entre construtores do mundo? É isso que eu quero ouvir de vocês hoje, porque eu quero defender que a filosofia, por mais que eu já tenha apresentado um monte de conteúdo para vocês, para além desse conteúdo, tem essa maneira de pensar as questões, que é diferente da filosofia. Então, nos próximos vídeos, que os nossos dois últimos vídeos dessa maneira introdutória, eu quero contar um pouquinho de uma citação do Aristóteles explicando o que é filosofia e aí fazer uma pincelada assim como que surgiu, né? A filosofia passou a filosofia antiga para a filosofia, o que a gente chama de filosofia medieval, o que a gente chama de filosofia moderna, para então no nosso último episódio, nossa última aula, eu falar um pouquinho de um conceito do Deleuze e falar um pouco sobre a filosofia contemporânea, os desafios de hoje. Mas o meu objetivo com esse curso era que vocês desenvolvessem através dessa sequência, e é por isso que as aulas são enumeradas, né? Para quando vocês assistirem na playlist do YouTube não procurarem só por tema, mas realmente pensarem, né, o passo a passo que eu criei para desenvolver essa habilidade de compreender é, esse pensamento filosófico mesmo, sabe? Esse movimento, que é esse questionar, mas não é um questionar só por questionar, tem um processo ali embutido, tem uma curiosidade, tem uma paciência. Inclusive, eu acho que o elemento da paciência é o que a gente mais precisa desenvolver para a perguntinha de hoje, né? Sobre como a gente vai lidar, então, com as pessoas que estão dentro da caverna e não conseguem compreender que eu descobri que tem um sol lá fora e que aquilo que nós estávamos vendo até então são apenas sombras, né? A gente tem que ter muita paciência com o processo do outro, muita paciência com o nosso processo. Acho que a filosofia nos ensina muito isso, essa maneira de dialogar, né? A filosofia fala sobretudo sobre como dialogar e o fundamento dessas questões. Então,
Eu deixei aqui embaixo no um exercício para vocês responderem sobre. Eu quero ouvir de vocês, né? Sobre como é para vocês essa visão, como que vocês compartilham, como que vocês dialogam, quais são as estratégias que vocês arrumaram para conversar com o outro, que é diferente, que ainda não descobriu as mesmas coisas que você descobriu. Certo? Então até a próxima aula.